muito amplo. Eu acredito que ainda existe muita amplitude desses lugares, né? A gente pode até mesmo recuperar, desvendar esses lugares, tornando eles mais visíveis e muitas vezes eles estão assim, não só lá, como por exemplo está hoje sob o domínio da Prefeitura de São João, o Morro do Embaixador, a Casa do Embaixador, que poderia ser realmente esse espaço de recuperação da memória. E também contar a própria história do embaixador, né, que é um pouco polêmica. E, é claro, tudo isso vai ser contado no momento que o museu estiver pronto e eu acredito que logo e vai até por força do museu se tornar esse local, esse espaço de memória da cidade, com cartão postal, né, até com vista para a Baía de Guanabara, né, como se espera que tenhamos. E também temos lugares particulares também na cidade que deveriam ser levados em consideração, né? Eu me lembro até, tem 4, 5 anos aproximadamente, eu estava na Secretaria de Educação lá implementando a igualdade racial e a diversidade, e a gente, a convite do Marcelo, que é o atual presidente do IPAGB, né? O seu Jorge chegou depois, a gente estava falando um pouquinho também que o IPAB, né? A antiga tradição do IPAB está voltando, né? Está voltando agora com um novo nome, né? Abrangendo também arte e geografia, história, arte e geografia, no contexto de São João e Baixada. E nesse conjunto, o Marcelo me chamou, André, vamos fazer um rolê aperitivo. E isso para os alunos da rede de São João. Então a gente começou a estudar esses lugares que a gente poderia levar com o ônibus da rede de ensino as crianças para visitar. E traçamos alguns roteiros, roteiro religioso, roteiro institucional e por aí vai. E uma das pessoas com quem nós conversamos naquele momento, ele estava ansiando por ajuda, tentando um apelo para uma simples capina do seu terreno, que é um lugar assim, absurdamente lindo, maravilhoso, que poderia até se conjugar com o Parque Jurema lá, que você falou, né? o Horto, né? Que é a Casa da Grota, né? Que está lá tão abandonada, junto ali bem pertinho do sítio Carioca também. E está lá, e ele falou, preciso de uma capina aqui. Aí a gente tentando mobilizar dentro da Secretaria, posso falar? Eu estava no governo nesse momento, né? Digamos, na gestão do governo nesse momento. E assim, a gente tentava aqui ali fustigar, como é que faz? A gente precisa levar as crianças lá. E assim, a gente via pouco retorno, né, da própria Secretaria de Educação para fazer chegar lá na Secretaria de Governo ou nos órgãos, digamos assim, mais específicos para isso, né? Então, assim, para mim existe uma dificuldade exatamente para a gente, inicialmente, pelo menos classificar e tornar possível a ida nesses espaços onde a gente pode criar a memória deles. Eu acho um pouco difícil. Porque também tem uma questão de aderência, uma coisa que o seu Jorge falou, que é essa questão da educação para ter história, para a história, educação para a cultura, que é algo que, assim, as pessoas, eu não sei, elas têm uma certa, assim, não estou generalizando, mas muito das pessoas, por exemplo, das pessoas que eu falo, sobre, por exemplo, o meu canal e a preocupação que eu tenho, por exemplo, para gerar ali conteúdo para um aluno, basicamente para o aluno da rede ver a coisa, né, da nossa história, as pessoas, muitas não se interessam. Eu fico vendo lá, por exemplo, eu tenho uma noção de quem assiste o meu conteúdo no YouTube. A maioria das pessoas que assistem, acima de 55 anos. O YouTube o Google tem lá uma área. Olha lá, o Adriano é um. E aparece, assim, 90% da audiência, assim, para vocês terem noção do que eu estou falando, entendeu? Assim, as pessoas têm uma certa, digamos, repelem um pouco o assunto. Então, assim, o trabalho da história e entender como foi o nosso processo, a nossa emancipação lá em 47, né? A chegada desse progresso, né, que veio aí dos 70, 80, o professor Jorge, posso dizer assim, então, explicou de maneira tão brilhantemente ali, tudo isso para muitas pessoas é um pouco difícil. Para vocês terem ideia, por exemplo, depois de ter lançado lá o dossiê Coqueiros Agostinho Porto, lá no canal, um documentário, contando a história da origem do Coqueiros, né, e de onde veio Agostinho Porto,
eu tenho, por iniciativa de algumas pessoas que me tocaram, falaram, André, é importante que a gente talvez faça disso aqui alguma coisa. E aí vieram algumas ideias. Para agregar as pessoas hoje, nas suas particularidades, no seu mundo, né, digamos assim, individualizado, fisicamente, nos reunirmos como nós estamos aqui hoje, é um momento raríssimo. Eu mesmo peço até desculpa, eu não tive aqui, por exemplo, na inauguração deste momento aqui, dessa exposição Fragmentos aqui neste espaço da universidade. Mas estive lá no século 75. Mas eu noto que as pessoas têm essa dificuldade de entender que é importante essa reunião. E aí, assim, eu basicamente criei um grupo dessas mesmas pessoas que me cutucaram, bateram no meu ombro e falaram, quando eu estive fazendo as exibições públicas do documentário. E quando eu reúno elas agora, e essa semana passada eu criei um grupo e falei, olha, o objetivo é esse, a gente quer começar por aqui e depois a gente se reunir. Eu praticamente não fui ouvido. Aí essa semana, hoje, precisamente, eu lancei uma enquete lá. Olha, vocês têm preocupação com isso? Vamos ver se a gente consegue criar alguma coisa a partir de, pelo menos, placas indicativas de um lugar importante, como, por exemplo, ali o bairro de Chicoa. Para começar, né? Não estou pensando ainda, nem lancei ainda como mais importante, por exemplo, o ano 2026, que será celebrado o centenário dessa história. Né? Isso aí já ficou para depois. Assim, o número de votantes lá na enquete até agora é pífio. Então, assim, eu noto que é curioso, eu fato curioso, que as pessoas que cutucaram, mexeram contigo, tu foi lá, tentou mobilizar, tentou trazer e cria-se essa dificuldade. Para fechar, só queria, daqui a pouco também eu tenho que compromisso aqui na sala de aula, aqui na Graça Grijória, no antigo Fluminense, mas o IPAGB, né, na pessoa do Marcelo Soares, né, o nosso presidente, fez um convite ao professor Charbel, tá, muito formal. Eu encontrei com o professor Charbel posteriormente também, e nós convidamos ele pessoalmente para ele fazer parte desse momento de resgate, para ele ser o nosso lá bastião, né, uma pessoa importante que estivesse lá nos ajudando nesse processo. Mas assim, eu de algum tempo eu tive convivência com o professor Charbel e eu noto que ele, assim, ele é uma pessoa que ele é um pouco, né, ele não, não sei se a palavra é esquivo, né, não sei, né, ele, não, eu vou, e depois no dia ele apareceu. E assim, é uma pessoa com quem a gente realmente queria colar, trazer ele, né, porque assim, uma das coisas que lá, quando fomos discutir, por exemplo, o estatuto desse novo instituto, a intenção era que a gente não tinha vaidade com qualquer pessoa da cidade. Todos podem colar, todos podem agregar, e que é algo que a gente vê que em alguns lugares dentro do município, né, dentro de alguns segmentos de cultura, de arte e tal, as pessoas às vezes elas não querem muita aproximação, e lá não. A gente falou, não, aqui é para agregar todos. E o Charbel continua convidado. Eu acho que ele deveria estar conosco no IPAGB, tá? E o Instituto, assim, só para uma última definição, a gente quer realmente incentivar esse conhecimento, essa formação para professores, trazer esse espaço de aprendizagem para eles nas escolas municipais, nas escolas particulares, qualquer esfera do ensino na cidade, e para qualquer pessoa, para que a gente, é claro, através de cursos também que a gente possa ministrar dentro do próprio Instituto, para que a gente possa realmente fazer com que a nossa história não se perca, a gente realmente faça a pessoa futuramente ter uma cultura de querer aderir à arte, à geografia, à história, tudo aquilo que envolve a parte cultural de São João, né? Eu percebo também que muito desse comportamento, talvez hoje, esteja ligado ao afastamento dos movimentos sociais, que é algo que no Brasil declinou dentro do contexto da ditadura militar, né? A ditadura militar, ela foi
necessária para acabar com esses movimentos. Algo que é feito, por exemplo, como a Casa da Cultura faz hoje, que é algo que é fundamental, mas que é muito pouco, infelizmente, explorado no contexto ainda de São João. Mas é essa a nossa intenção, tá? Obrigado.